Amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta para mais um vídeo com a rodada do Brasileiro. Dessa vez não em formato de live, né? Nós vamos aqui fazer a nossa reunião, depois colocar o vídeo no ar, né? Para ter um pouquinho mais de qualidade na edição, para a gente mostrar os lances, né? Dados e tudo mais, sem muitos problemas. A última live a gente teve alguns percalços, né? Tanto é que ficou só uma parte da live salva no canal. Porém, nas próximas edições da rodada a gente vai tentar ajeitar aí problemas técnicos e voltar às nossas habituais lives sobre a rodada. Essa que é a rodada de 17ª rodada que a gente vai falar no vídeo. Eu, Fábio Castro, estou aqui com o Sidney Araújo e com o nosso querido Miro Salles. E vamos lá, né? Vamos embora para a gente poder recapitular um pouquinho mais que foi a rodada do número 17 do Campeonato Brasileiro. Vou ler os resultados para vocês aqui, tá? Para a gente ter aqui o caminho para ficar bem indicado. O Fluminense empatou no Maracanã 2-2 com o Ceará. O São Paulo empatou com o Grêmio 0-0. O Bragantino venceu o Sport por 2-0. Olha o Bragantino, o Claudinho chegou, passou, vai marcar, vai fazer, atira e o gol do Bragantino! Tá lá! Claudinho, camisa número 10, ele marca o segundo gol do time do Bragantino. É uma papinha essa zaga do time do Sport, Claudinho outra vez. Botafogo e Goiás empataram em 0-0. O Corinthians, né, foi derrotado pelo Flamengo. Vamos falar um pouco sobre esse jogo com uma goleada astronômica, né? 5-1 para o Flamengo. O Internacional venceu o Vasco da Gama por 2-0. O Bahia derrotou surpreendentemente o Atlético Mineiro de virada por 3-1. O Santos derrotou o Curitiba lá no Alto da Glória, né? Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, 2-1 para o Santos. O Fortaleza venceu o Palmeiras por 2-0 no Castelão. E o Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. E eu vou dar aqui um destaque legal para Corinthians e Flamengo, porque, de certa forma, foi um resultado muito bom para o Flamengo, né? Para as ambições do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E, de certa forma, bastante ruim para o Corinthians, né? A comparação técnica ela é inevitável, é um grande clássico do Brasil, mas hoje o Flamengo se mostra um time melhor e mais competitivo, mais capaz do que o Corinthians, e com esse resultado chegou ali a aparecer entre os... Já estava, né, entre os últimos do Campeonato Brasileiro, mas é um resultado que meio que evidenciou qual que deve ser aí o foco do Corinthians na temporada. Sim, já vou começar perguntando para você. Essa vitória do Flamengo, com tanta pujança, né, com tanta facilidade até em certo ponto, surpreendeu muito, ou a realidade entre Corinthians e Flamengo, que são as duas maiores torcidas do Brasil, é exatamente essa? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que todo mundo vai assistir esse vídeo, dependendo do horário de madrugada. Enfim, momento estamos à noite, né? Enfim, mas esse jogo do Flamengo e Corinthians, claro, a questão do placar sempre surpreende, né? Quando você vê 5-1, 4-1, mesmo a diferença técnica entre as duas equipes sendo muito grande, é um placar que surpreende. Mas se você for acompanhar o jogo, né, que foi Flamengo e Corinthians, foi um domínio absurdo, né, do Flamengo. Não assusta pela forma como o Flamengo joga, o time que o Flamengo tem, né? Mesmo sem 4 jogadores importantes, Arrascaeta, Diego Alves, que não tá fazendo muita diferença, que o Neneca tá defendendo demais, o Rodrigo Caio, e também tem mais um, o Gabigol, é claro. Mas tem o Pedro também, né? Pra você ver a importância do elenco. Mas, cara, o que me surpreende na questão do Corinthians, no time do Corinthians, é a falta completa do... Não é nem questão de raça. Sempre quando um time tá perdendo ou não está conseguindo encaixar, fala sobre a questão de raça, mas não é raça, né? É o time do Corinthians que é um time muito fraco tecnicamente, né? Tem alguns jogadores, bons nomes, Gil, Fagner, tem o próprio Cássio que não vive um bom momento, inclusive ele fez aquela declaração no final do jogo, que foi para mim o momento ápice do jogo. Para mim foi a maior representatividade do jogo, foi a declaração do Cássio, né? Mas um time muito frágil, e isso só ajuda mais quando você pega um Flamengo que tem tanta qualidade, não só pelo que ele vem demonstrando nos seus 11 iniciais, mas também no banco. Você vai lá e o Diego entra no segundo tempo, né, faz aquele golaço, o Arão entra. Então a diferença é absurda. Não me surpreende pelo Flamengo ter vencido de maneira tão fácil. Me surpreende a postura do Corinthians e até o placar, porque são duas equipes gigantescas no futebol, né?
O momento do Corinthians é bem complicado, né? Agora, esse foi o segundo jogo do Wagner Mancini, que pegou o Corinthians até com um bom resultado, com uma vitória diante do Atlético Paranaense lá na foi mentiroso. Arena, foi mentiroso. Sim, o Atlético Paranaense teve volume, jogador a mais. Sim, o Walter foi. O Walter, né? Sim. Mas o que acontece? Pelo o número, a vitória do Flamengo sobre o Corinthians na Arena Corinthians, né, a Neoquímica Arena, ela não surpreende em si. O que deixa tudo muito mais relativizado nesse momento é o fator resultado, que foi muito antecipado, né? Foi uma vitória acachapante. E é curioso, porque até determinado momento do jogo, o Corinthians soube equilibrar, criando chance no ataque, boas oportunidades, como você falou do Hugo, do Neneca, defendeu 2 bolas incríveis no lance. Sim, no mesmo lance. O Casares tentou e depois o Luan arrematou também, o Luan que até entrou bem no jogo. São várias as nuances da partida que podem tornar ela uma partida desequilibrada, né? Mas no todo, se você for avaliar os lances, acho que foram chances parecidas que os times tiveram ao longo da partida, só que o Flamengo muito mais eficaz, né? E tendo muito mais espaço, principalmente no setor de defesa do Corinthians. E o poder de recuperação muito grande. Sim, tanto é que o 5º gol do Flamengo mostra a facilidade defensiva do Corinthians, né? Tudo bem, já perdendo 4-1, o Diego tá com muita facilidade, né? Invade a área com muita tranquilidade, isso chamou a atenção. Miro, o que você vê, né, desse duelo que chamou a atenção pra gente poder passar pros próximos? Boa noite. Fala, amigos do Futebol Limitado, fala Sidney, né? Tava um tempinho sumido aqui das lives da gente e tudo, seja bem-vindo. O que me chamou a atenção basicamente nesse Corinthians e Flamengo, a gente sabia, né, que existe uma diferença hoje em dia entre o Flamengo e o Corinthians na atual circunstância do futebol. O Flamengo está um pouco mais ajeitado a casa, o Corinthians bagunçou a sua casa, literalmente assim. Tanto que se você pegar, eu posso dizer que o jogo virou, né, porque a gente começou a década passada vendo um Corinthians muito superior ao Flamengo nos confrontos, nos embates. Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, uma vez que o Flamengo perdeu de 3-0 no Newton Santos, que a torcida ficou de costas pro gramado e tudo. O Riquelme ia pro Flamengo. Por conta desse jogo, ele não foi pro Flamengo, ele tava no Engenhão. Eu lembro desse caso. Era bem aquela época áurea do Corinthians, né? Que ele tinha ganhado já a Copa do Brasil, ganhou um brasileiro naquele ano, e depois começou a ganhar ganhou Libertadores, Mundial e mais 2 brasileiros e um tanto de paulistas, né? E que também é assim assustador foi o volume, né? Porque a gente vê um Flamengo que é muito preciso e cirúrgico. E, por exemplo, ele estava sem algum dos seus jogadores principais, e ainda assim ganha com uma naturalidade, de uma tranquilidade absurda. Tanto que o Flamengo tá sem o Gabigol, já tem mais de 6 jogos, pelo menos, né? Eu acho que tem muito mais que 6 jogos. E eu não senti em nenhum momento a falta dele, chama atenção. Tem um elenco bem completo. Enquanto o Corinthians estava uma defesa que chama muita atenção, que era o forte nos últimos anos do Corinthians, sendo um ponto fraco, né? Como estava passando fácil os jogadores do Flamengo pela defesa, pela lateral, se o Corinthians fosse tentar atacar, com certeza ia sofrer um contra-ataque ou um lance de ataque do Flamengo na sequência, porque quando ele ia abrir para tentar atacar, deixava tudo aberto na defesa. Isso mostra que o Corinthians ainda é um time muito desequilibrado, né? Sim. Tá virando uma combinação de Atlético Mineiro do passado, né? Que ele tá contratando Otero, tem Casares, agora veio o Fábio Santos, né? Monte ex-Atlético Mineiro, os rejeitados do Sampaoli, né? Tá indo pro Corinthians nesse momento. Mas chama atenção esse desnível de qualidade e também a atuação, né? Tudo bem que é ali o segundo jogo do Wagner Mancini, apenas no Corinthians, né? E mesmo assim, as falhas, e eu também queria fazer uma pergunta para vocês que foi muito questionada ao longo do jogo. O Cássio era para ser titular do jogo ou o Walter? Porque o Walter fez uma grande atuação no jogo anterior, na quarta-feira da outra semana, contra o Atlético Paranaense na Baixada. Antes de responder, só acho que essa questão do Otero e do Casares, tudo bem, eram deficiências do time, jogadores de criação e tudo mais. Mas não adianta de nada você tentar enfiar o Otero pelo lado esquerdo, achando que ele vai solucionar alguma coisa em velocidade. Ele não tem velocidade, ele não tem um passe muito apurado. A maioria das jogadas do Otero, e criaram, pularam essa importância a ele, tanto no Atlético Mineiro quanto na seleção venezuelana, é muito mais na bola parada, né, no chute forte que ele tem. Então seria o ideal de repente botar o Otero para jogar um pouco atrás do centroavante, esperando ele entrar ou cortar para chutar.
O problema de cortar para chutar é colocar ele do lado do campo, né? E eu acho que ele não tem tanta recuperação, não tem tanta velocidade, né? Muitas vezes eu vejo ele entrando no Corinthians pelo setor esquerdo para buscar jogadas em arranque. Ele não tem isso, não tem essa característica. Eu acho que eu colocaria o Cássio, sabe? Eu sei que depois do jogo é difícil, né? De alguém falar, o certo era botar o Walter. Que foi muito pressionado na partida, né? Ele é o titular e ele já vem carregando já um peso dessa regularidade, né? Porque, de fato, nós não tivemos 5 gols do Flamengo. Qualquer um deles que você fale, nossa, que frango do Cássio, né? Pode, de repente, contestar que ele podia ter saído do gol no terceiro gol, né? O gol do Natan. Do Natan, perdão. Né? E de repente ele pudesse ter tido a oportunidade de sair do gol. Mas, de resto, eu não vejo como uma culpa do Cássio, muito mais um problema no sistema defensivo. Não sei se o Sidney concorda. Sim, mas eu acredito assim, joga quem está melhor. O Gabigol é ídolo do Flamengo, mas hoje o Pedro oferece muito mais ao Flamengo. Se for entre Pedro e Gabigol, Pedro. Se for entre Walter e Cássio, quem está oferecendo, quem está no momento melhor? É o Walter? Então joga. Acho que parece ser simples, né? Mas toda a questão de vestiário, tudo por trás, e é isso que pesa. Mas assim, eu vejo muito nisso do vestiário, a contratação do Fábio Santos, né? Lateral esquerdo. Sim, é importante. No Corinthians talvez seja o contrapeso que o Cássio precisava. Sobre Domi ainda, deixa eu só completar aqui em relação ao Flamengo, né? Acho que a gente está vendo hoje em dia muito mais evolução do que a gente imaginava ver há um tempo atrás, 2 meses atrás, quando ele chegou, contestado, o Flamengo com dificuldade para ser o time que era antes, né? Ofensivo, mas com chance de criação, tanto quando jogasse mais atrás, tendo criação, tendo jogadas articuladas, armadas, quanto quando tem a posse da bola e tudo mais para abrir a famosa lata de sardinha dos adversários. A gente viu muito isso contra o Atlético Goianiense, contra o Ceará, não muito contra o Del Valle, que eu acho que aquela derrota de 5-0, o Flamengo foi mal em todos os sentidos, porque ele nem posse de bola teve, mas na maioria das vezes em que o Flamengo tinha a posse da bola com o Domi, ele tinha dificuldade para abrir as jogadas e criá-las. Hoje a gente já não vê mais tanta essa dificuldade, a gente vê tanto o jogador reserva quanto o jogador terceiro reserva, todo mundo interpretando, todo mundo na mesma sintonia. Acho que o Flamengo tem muitos pontos positivos hoje com o Domi, e talvez não acreditasse que pudesse ter com um pouco tempo de trabalho e com o cara vindo no meio da pandemia, enfim, todas as situações que a gente contornava quando falava das derrotas, e que a gente tem que levar um ponto positivo quando fala agora das vitórias e das goleadas, né? Porque o Flamengo já acho que é a terceira goleada, né? Em pouco tempo, né? Já teve 4-0, já teve 5-3 no Bahia também. 5-3 no Bahia, né? Então, eu acho que é um ponto positivo que a gente deve levar em consideração. A torcida não pega muito no pé, hein, Miro? A torcida não pega muito no pé quando ele faz uma modificação, quando ele improvisa um jogador, por circunstâncias não do elenco, mas por opções próprias. Mas acho que a gente tem que dar um ok, uma joinha pro Domi, porque ele ajeitou muita coisa que a gente não imaginava que ele pudesse ajeitar. Tudo bem que ele não vai manter o ritmo do aproveitamento do Jorge Jesus, que foi muito alto, o Flamengo jogou o sarrafo lá em cima. Mas se ele manter a média que ele tem, tipo, se ele reduzir um pouquinho, ainda assim ele ganha com tranquilidade o campeonato, porque ele dá muito bem o que ele tá fazendo. É uma média maior do que o Palmeiras em 2018, entendeu? Tanto que a temporada de 2019, a pontuação do Flamengo foi a maior da história de Brasileirão com 20 clubes. Então, se ele abaixar um pouco o ritmo dele, ainda assim vai esbarrar na média que foi o Palmeiras em 2016 e 2018. Bahia contra o Atlético Mineiro, a vitória do Bahia 3-1. Sim. Acho que a vitória do Bahia surpreendeu muita gente não digo pela postura do Atlético, que até foi muito bem no primeiro tempo, reclamou de um pênalti, abriu o carro do Savarino e tudo mais. Mas o segundo tempo muito abaixo, muito desligado e fora da conexão que a gente tem visto do Atlético Mineiro, inclusive nas derrotas, né? E agora o segundo tempo contra o Bahia, que foi pavoroso, né? Com erro de passe. Foi horrível. Meio que deu uma assistência. O terceiro gol, a zaga parou também. O Cabelo tentou abafar a jogada do... Sim. Não nada. Ô Miro, o que explica isso? O São Paulo é muito irritado na coletiva dele. Uma boa vitória do Bahia, né? Que tava sem Mano Menezes. Tava com o Sidney Lobo no comando técnico. Foi uma grande vitória pro Bahia. O Atlético Mineiro, o que eu venho dizendo, ele é um time que exige muito no jogo, é um time muito pilhado. E me chamou a atenção tanto pro Fluminense nesse jogo com o Bahia, que ele não conseguiu manter o pique dos 90 minutos de intensidade.
Tudo bem que até contra o Goiás ele não teve 90 minutos de intensidade, mas teve 70 minutos pelo menos e controlou por 25 minutos do jogo. Mas com o Bahia não aconteceu isso, com o Fluminense também não. Ficou tempos distintos e essas perdas de ponto pode fazer falta numa briga direta com o Flamengo, na minha visão. E o Bahia foi muito feliz na estratégia de jogo. E a tal da semana livre que não teve, né? A gente teve jogo de Libertadores, com o Atlético jogando só no fim de semana. Aí o Atlético foi exigido a jogar no meio de semana, meio que tá atrapalhando, né? Essa jornada de quarta-feira e segunda-feira foi muito ruim. Mais ou menos. Se não me engano, foi 8 dias, 3 jogos, mas não vai ser uma coisa que vai acontecer direto com o Atlético Mineiro, mas isso também acontece com os outros times. Tá todo mundo vivendo um calendário apertado, entendeu? O Atlético e o Fluminense tem no último momento. Eu não tô querendo justificar, meu papel aqui não é esse. Eu tô só falando que houve uma diferença. Talvez o time tenha sentido essa pressão de jogar com essa... Existe uma certa dúvida em relação às pessoas sobre a real qualidade, a real potencial, né, desse elenco do Atlético Mineiro. O Atlético conseguiu agora contratar o Zaracho, que era o meia do Racing, né? E talvez seja a armação, né? Talvez o maior, né, problema do Atlético nessa temporada em relação ao seu plantel. O Atlético tentou outros meias, enfim, foi ao mercado para buscar conseguiu esse, que talvez se encaixe, né, no que o São Paulo pede, né? O meia rápido que seja capaz de ajudar o time a municiar o ataque. O Atlético, mesmo quando perde chances assim, cara a cara, né? Teve um jogo contra o Fortaleza que o Marquinhos perdeu um gol na cara. Esse jogo agora também teve um lance que o Júnior Alonso bateu mal, né, contra o Bahia. Então o Atlético também vive desses pequenos lances, desses pequenos miúdos de partida que poderiam definir um resultado diferente, apesar da má partida do próprio Atlético. Quando botam pontas com velocidade, o Atlético Mineiro sofre demais. Se você jogar com um time com garotos jovens, assim, que tem alegria nas pernas, como o Vanderlei Luxemburgo fala, que corre, o Atlético sofre Filipão também. Eu sei que o Atlético Mineiro e Palmeiras, principalmente, são os dois clubes que sofreram demais com a saída de jogadores para o calendário da data FIFA, né, das eliminatórias. E, por exemplo, contra o Fluminense não tinha o Júnior Alonso, o Atlético sofreu muito na parte defensiva. Sim, o Hever é o pilar. tenta defesa, na minha concepção, entendeu? E com o Júnior Alonso você consegue dar um pouco de velocidade nos combates, no ataque, entendeu? E o Inter tem hoje um jogador de decisão. Não sei se está vivendo uma fase ou não. É o Thiago Galhardo. Ele é um jogador de decisão. A bola cai no pé dele, é gol, cara. Então o Atlético perde muitos gols, mesmo contra o Fluminense, que ele caiu muito no rendimento. Caiu nos pés do Natan. Muriel, que estava vivendo uma fase horrível, foi o melhor da partida. Internacional 2, Vasco 0 mostra um pouco que o Internacional também tem esse fator especial, né, que é o momento do jogador. O Galhardo, você viu que entrou o Abel Hernandes como centroavante no time, ainda assim o Galhardo continua sendo artilheiro, né, continua sendo o cara que aparece dentro da área para dominar, tocar, dar o primeiro passe, dar o segundo passe ou a finalização, né, no caso do jogo contra o Vasco foi até um gol de pênalti, mas enfim, guardou mais uma vez, né, junto ali do Edenilson, que também está por fora. Eu queria perguntar isso. Thiago Galhardo carrega o Inter na visão de vocês, em comparação que é o Atlético e o Flamengo? Eu acho que não, mas o que eu ia falar, Sidney, em relação ao Internacional, talvez seja o grande diferencial entre Inter e Atlético hoje, é o seu setor defensivo e a sua marcação. Sim, né? Sim, também. A marcação do Atlético ela é um pouquinho mais solta, né? Você vê ali Jair, Alan Franco, o Alan, que são volantes, mas não são jogadores de tanta intensidade, né, no meio campo, para tomar uma bola, para evitar que haja um contra-ataque mais forte, como houve esse do jogo do Bahia, né, enfim, uma bola tocada que vai no ataque e o Bahia faz o gol. Acho que o Internacional ele tem esse diferencial, ele é um pouquinho mais forte no seu setor de meio campo, e é aquele que a gente sempre fala, né, ora Lindoso, ora Musto, ora Rodrigo Dourado, enfim, qualquer um pode entrar ali na cabeça de área, mas junto de um Patrick, junto de um Edenilson, né? Sim. Jogo todo, com força física e muita intensidade, e ainda fazendo gols, né? Porque na penúltima rodada havia sido o gol do Patrick, e agora nessa rodada o gol do Edenilson. Esses caras entram na área, fazem gol. O volante que faz gol, normalmente o time campeão brasileiro, tem muito volante que faz gol, e o Internacional ele já vem tendo essa marca uns 2 anos pra cá. Bater rapidinho aqui os rápidos comentários aqui em relação a alguns times, né? O São Paulo, né, que enfrentou o Grêmio reclama de pênalti, não marcado para ele e tudo mais. Então, o 0x0 que
O Grêmio foi o melhor time. O Grêmio vem melhorando até de rendimento no campeonato. Ficou no 0x0, São Paulo não conseguiu criar muitas oportunidades. O Fluminense, né, que empatou com o Ceará em casa, estava ali vivendo novamente aquele brilho de estar perto ali do quarto lugar, da quarta colocação no campeonato, deixou escapar a vitória. O Ceará chegou a virar, o Fluminense empatou de novo. O Fluminense que mais uma vez passa por essa situação no campeonato, teve uma oportunidade naquela sequência, não sei se vocês lembram, ele pegou o Atlético Goianiense, pegou o São Paulo, e nos 2 jogos ele sai na frente. Se ele tivesse vencido aqueles 2 jogos, ele estaria entre os 4 primeiros naquela oportunidade. Não venceu, e depois perdeu o Fla-Flu, pulou todo. Agora vai esse, né, Fábio? Porque é um time que sai na frente e depois recua absurdamente. Contra o Ceará aconteceu a mesma coisa. Você fez 1x0 com esse, olha, tá com oportunidade. Aí entra o segundo tempo, o Ceará dominante no jogo, e o Fluminense achou um gol literalmente com o Danilo Barcelos na reta final. Porque se fosse pelo segundo tempo, até que seria justo a vitória do Ceará, entendeu? É o que eu falei aqui em relação ao Flamengo, do Domi, né? Você tem que saber fazer aquele recurso estratégico que não faça o seu time deixar de criar, né? O recuo ele faz parte do futebol. O que não pode fazer parte do futebol é a ausência e a total inoperância no jogo, né? E isso pode complicar bastante. Dar um rápido destaque aqui também sobre a vitória do Santos. Falou-se muito que seria despedido do Soteldo, parece que não. O Soteldo parece que momentaneamente, pelo menos, não deve se mover. Ele bateu o pé com a proposta. O Santos aceitou e ele não. Exatamente, então deve ficar aí por aí mais um pouquinho. Fez um gol de pênalti. O Caio Jorge, né, que fez o primeiro gol dele como profissional, também marcou nessa partida. O Curitiba diminuiu. O Giovanni Augusto tá fazendo um bom campeonato no Curitiba. O Curitiba tá lá embaixo, tá muito mal, faz um péssimo campeonato. Mas o Giovanni Augusto é um bom destaque. Acho que a gente deveria também dar uma olhada, porque esse é um jogador que lá do Figueirense pra cá não conseguiu ter uma vida muito longa em clube. No Atlético, no Corinthians. Não me engano, ele fez o primeiro gol do estádio. Sim, contra o Corinthians, exatamente. E agora parece que passou pelo Vasco também muito mal, muito abaixo. Agora tá se reencontrando lá no Curitiba, por incrível que pareça, né? O Curitiba faz um campeonato muito fraco. O Fortaleza, né, do Rogério Ceni, que venceu o Palmeiras vem numa sequência negativa. Muito bem. Campeão cearense. Exatamente. Fortaleza que é quarta-feira. Parabéns à Fortaleza do Rogério Ceni, que para muitos é um dos melhores trabalhos do Brasileirão. Só que aquilo que eu ia perguntar para vocês, né? Bem que eu toquei aqui no nosso Palmeiras. Eu falei na última live, só que infelizmente por causa do problema técnico a gente não conseguiu entrar muito no assunto. Mas o elenco que tem, você tem lá o Everton, Jailson, Marcos Rocha, tem lá o Vinha, que é jogador de seleção, Ramires, Vitor Hugo, Ramires. A gente está passando por posições aqui, né? São muitos jogadores de qualidade que o Palmeiras possui no seu elenco, né? Por que não rendeu, né? William Bigode, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, por que não rendeu tão bem com o Vanderlei, o Cid, na sua opinião? Então, é uma coisa bem difícil de entender, né, em relação ao Palmeiras, né? E muda treinador, entra treinador, sai treinador e continua a mesma coisa. Alguns falam da relação ao contrato, né? Os jogadores têm um contrato gigantesco de muitos anos e o treinador fica com um contrato menor e o treinador fica na mão, sendo refém dos jogadores, e os jogadores não demonstram tanto interesse assim no projeto do Palmeiras. Não sei. O Palmeiras na Libertadores na verdade é a melhor campanha da Libertadores, fechou com a melhor campanha. Também com o Bolívar, o Tigre, complicado. E no Campeonato Brasileiro você vê um time, o jogo contra o Flamengo, o Flamengo jogou com aquele time, né, todo desfacelado. Esse jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza dominou, o Fortaleza foi melhor em campo, do início ao fim. Fortaleza, então, Curitiba, rapaz. O Mineiro já venceu o Internacional, perdeu pro Flamengo no detalhe. Fortaleza. Sim, grande campanha. Ganhou do Mineiro. Jogadores de qualidade técnica, em relação a elenco de jogadores de qualidade técnica com todos os times. Trabalho excelente. Sim. E quanto o David, que já vai fazendo mais um gol, né? Fez contra o Galo. Cruzeiro. Palmeiras, era um dos jogadores mais criticados do Cruzeiro, né? Exatamente. Então a gente viu que a diferença de um bom trabalho pode... Exatamente. Do jogador, né? O Palmeiras estava se agarrando muito nessa tal invencibilidade fantasiosa do Vanderlei Luxemburgo. Que por 20 jogos você perdeu, foi? Exatamente. Foi campeão, né? A taça tem esse efeito. Ainda mais sobre o Corinthians.
Mas contra o Corinthians, que não merecia chegar na final, que o time do Corinthians, contra um Corinthians, esse Corinthians aí que a gente tá vendo. Então, a grande final do Paulistão, na verdade, foi uma grande mentira, né? Com duas equipes que as duas torcidas estão muito insatisfeitas, né? O Palmeiras parece estar sondando o Setien, que era o treinador do Barcelona. É uma proposta assim estranha, né? Porque é bem diferente de todos os outros que o Palmeiras contratou recentemente, mas enfim, tem que falar aquela coisa de período de adaptação, mas difícil que ele tem. E se vier, vai ser curioso. Eu quero ver o estrangeiro no Palmeiras se vai dar tempo para trabalhar, porque o Palmeiras é uma das diretorias mais cri-cri, né? Tem aquela turma do amendoim que gosta de reclamar horrores lá. E o Palmeiras vai ter tudo menos tempo, né? Porque ele tá no Brasileirão, que tá mal nesse momento, ele tá atrás do Fortaleza, pra você ter uma ideia, pelo orçamento que ele tem, é absurdo. Ele tá atrás de Santos, já tá atrás de Fluminense, tá atrás de Fortaleza. Ele tem Copa do Brasil, ele tem Libertadores. Copa do Brasil, Libertadores, entendeu? E conversa que o Palmeiras foi em primeiro lugar na Libertadores, no geral, mas pra mim isso não significa nada, porque o grupo dele era muito tranquilo. O Atlético Goianiense, que empatou com o Atlético Paranaense vendo um momento interno muito complicado, né, com o presidente brigando com torcida, negócio maluco. Paulo Autuori, né? E Paulo Autuori voltando. Paulo Autuori é um dos caras mais incoerentes, né, do futebol. Disse que não queria mais trabalhar como treinador e agora vai novamente acumular o cargo de treinador lá no Atlético. O Botafogo que empatou com o Goiás, lanterna do campeonato. O Botafogo até produziu boas chances, o goleiro do Goiás mais uma vez, o Tadeu ganhou. Mas o Botafogo segue com 3 vitórias, são 17 jogos, é pouca coisa. Vai ter que dobrar o seu rendimento pro segundo turno. E o Bragantino, né, que venceu o Sport por 2-0. Foi só a terceira vitória do Bragantino, esse que não saiu da zona de rebaixamento, continua em 19º lugar. Enquanto que o Sport, que parecia, né, a surpresa, né, a novidade do campeonato, vai mostrando aí queda física, técnica, coletiva. E o Jair Ventura vai amargurando aí a 4ª derrota seguida, né? Vinha de uma sequência muito boa. Perde pro Flamengo, pro Botafogo, pro Esperado. E agora pro Bragantino. É aquilo, né? O que importa muito é a ordem das derrotas. Quando você perde o jogo aqui, aí depois perde outro lá depois, e perde outro lá depois, parece que tá legal. Mas quando você perde 4 vezes seguidas, né? Tudo se acumula. É complicado. Pra todo mundo. Dá seu último pitaco aí, Miro, rapidinho. Sim, o que eu queria dizer sobre o Botafogo e Goiás, o que chamou a atenção é a preparação física do Botafogo, porque o Goiás veio numa maratona que ele jogou numa terça-feira com o Flamengo, aí numa sexta-feira com o Bahia e numa segunda com o Botafogo. 3 jogos assim, emendando um atrás do outro. O Botafogo foi muito superior no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele correu muito risco de perder a partida, principalmente por falhas individuais, e chegou na reta final do jogo, o Goiás estava inteiro fisicamente, enquanto o Botafogo não. Só falar aqui rapidamente de Série B, a Chapecoense goleou a Ponte Preta, inclusive em Campinas ontem, na terça-feira, né? 5-0, um placar mais relevante que a Macaca sofreu lá em Campinas em muito tempo, acho que mais de 20 anos que a Ponte Preta não levava mais de 4 gols, né? Dentro de casa, voltou a sofrer 5-0, uma derrota acachapante aí para a Macaca do Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira, experiente, foi um ótimo jogador e também tem bons trabalhos no futebol, mas já há um tempo já que não tem demonstrado por onde, né? Mas aqui falar rapidamente sobre o Cruzeiro do Filipão, que venceu a primeira, né? Venceu o Operário por 1-0 já na estreia, né? Lá no Paraná, onde é mais difícil, tomou um baita de um pouco, mas a esperança que muitos tinham ou seja, tem que estar com a camisa do Cruzeiro. A esperança que muitos tinham é que o Filipão tirasse os medalhões do time, né? E não tirou, não. Pelo contrário, ele usou quase todos eles, né, de início da partida. O Jadson, né? Não confundir o Jadson com o M, porque tem um outro Jadson no elenco do Cruzeiro. O Jadson, que jogou no Cruzeiro ano passado. Foi do Fluminense, Botafogo, Bahia, etc. Isso. E o Marquinhos Gabriel começou pela direita. O Maurício foi pro banco, né? O Regis que jogou. Sim. O Arcaí, que jogou o Moreno. Ou seja, boa parte daqueles jogadores. E muito torcedor do Cruzeiro quer ver a molecada jogar, só que acabou vendo vários dos experientes. Tirando o Manuel, o zagueiro que tá com Covid-19. O Cruzeiro vai tentando aí sair de todos os percalços, né? Pra ficar menos pressionado, né? Respirar um pouco, pra tentar uma possível reação pra, quem sabe, ainda pensar no acesso, né? Pelo que se conhece do Filipão, essa questão de vamos jogar todos os medalhões de uma hora para outra assim no banco, isso existe. Quem conhece o Filipão sabe que isso não, a possibilidade de ser zero. Pode rolar de uma, tipo assim, ser forma gradativa, tipo, um jogador aqui, um jogador ali, tá mal, vai pro banco. Mas não vai pegar todos os medalhões e colocar no banco. Isso não é a cara do Filipão. Pelo contrário, ele ganha os medalhões, ganha a confiança deles
E com isso ele joga, e com isso o trabalho dele cresce. Bom, pessoal, esse então foi o nosso vídeo, a nossa rodada 17 aqui em formato de vídeo. Live da próxima rodada 18, a gente vai voltar, né, ao nosso formato tradicional da live. Agradecer ao Sidney, agradecer ao Miro e pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo. Vem um turbilhão de vídeos aí pela frente, um monte de coisa acumulada, live, tem um montão de coisa vindo e a gente aguarda vocês. Valeu, pessoal, aquele abraço, valeu!